Olá amigos, meu nome é Luiz Macedo, sou músico, compositor e produtor de trilhas sonoras. Como referência, eu sou um dos autores das músicas do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu sou da produtora e selo Jukebox, Juke para os íntimos, e toco na banda Karnak, guitarra, mas tive uma época na vida na qual fui trompetista, toquei na Sinfônica Jovem Municipal, toquei nos Heartbreakers, no Sossega Leão. E hoje continuo como compositor de trilhas para séries, longas e experiências de realidade virtual. E além disso, aqui dentro da Juke a gente fez um projeto chamado Estúdiozin, que é um projeto de gravação de músicas ao vivo. A motivação básica da criação do selo foi porque a produtora produzia muitas trilhas que saíam em disco, em CD na época, e produzidas para outros distribuidores e para outras gravadoras, né? O primeiro deles foi o CD do Castelo Rá-Tim-Bum, onde teve o Ed Mota, Paulinho Mosca, o Escova, depois fizemos o Disney Clube, Criança Esperança. São projetos grandes, mas a gente não tinha o próprio selo, então a gente lançava através de outros selos. E a partir dessa necessidade a gente montou o selo da Jukebox. Só que o selo começou, na verdade, com o primeiro lançamento meu, que foi o CD Bossa Eletromagnética, que inclusive é um dos primeiros, se não o primeiro, CD da própria Trattori. Então a gente tem aí uma história de vida muito bacana. Depois disso fizemos Anésia, Um Voo no Tempo, que é uma trilha sonora orquestral de um filme muito bacana, e Aquática com o Irineu Toledo. E o selo depois se manteve muito para a produção das trilhas sonoras, mesmo apesar de que eventualmente lançássemos alguns artistas, né? E essas trilhas sonoras para licenciamento a gente gravou com o Thiago Chacerro, com o Sérgio Bartolo, com o Kuk Stolarski e algumas outras participações menores. Eu nasci lá na Turquia, numa cidade pequena, parecida com... Hoje o selo continua com o lançamento de trilhas sonoras. A gente recentemente lançou Fabulosos João e Maria, que é a trilha sonora de um longa-metragem de animação de Arnaldo Galvão. Lançamos o CD Tudo Pode Perder-se, que é um registro de 30 anos de obras do artista multimídia Tadeu Django, no qual fizemos as trilhas, mas eu diria que a gente está diretamente conectado com o projeto que a gente está fazendo aqui, que é o projeto Estúdiozin, que é um projeto de gravação de músicas ao vivo. E a partir desse projeto a gente gravou a Débora Faria, que é uma cantora infantil e de educação infantil, um projeto muito bacana dela, e gravamos o primeiro EP da Margot, que é uma compositora de samba. Os dois projetos gravados ao vivo aqui nesse estúdio, no momento no qual a inteligência artificial está produzindo coisas e que quase não envolvem a participação de músicos de verdade, a gente deu uma voltada nas origens da gravação e coloca todo mundo junto aqui dentro do estúdio com fones de ouvido e fazemos uma gravação ao vivo que pode reverter em um disco nas plataformas. A gente também fez o mesmo processo no CD do Fernando Salem, que contou com várias participações muito legais, mas que saiu através do selo dele, que chama Fernando Salem no Estúdiozin. Foi gravado e produzido aqui, mas saiu através do selo dele, que também é a distribuição da Trattori. Eu nasci lá no Japão, eu nasci lá na Turquia. A gente não pode dizer que a gente tem um recorte estético ou um estilo. Isso é uma coisa clara, é uma coisa relacionada à própria trilha sonora. A trilha sonora é sempre aquela música que precisa, né? Então, e por outro lado, como a gente tem gravado músicas a partir das gravações que temos feito no estúdio, a gente não limita as pessoas virem gravar pelo estúdio, pelo estilo que elas têm, né? Então nós gravamos música regional, a gente gravou infantil, a gente gravou samba, a gente gravou pop, a gente gravou rock e gravamos trap. Então a gente não tem essa limitação. Alguns desses trabalhos saíram em trilha, alguns estão só em vídeos no YouTube.
Além dos trabalhos que eu já citei, eu gostaria de lembrar de um que é muito caro pra gente, que é o CD da trilha sonora do filme Virando a Mesa, de Caio Cobra, que a gente teve o imenso privilégio de contar com o Derek Green, do Sepultura, com a cantora sueca Elise Reed e com o querido Escova. Eu também lembro do primeiro CD do Fernando Salem, que a gente gravou aqui. Gravamos também a Sabrina Parlatore, gravamos o Lupa Mabuse e muitos CDs de trilha sonora para licenciamento. E agora a gente continua com esse projeto aqui de gravação de música ao vivo, no qual a gente pretende, inclusive, colocar esses discos, essas músicas, transformar essas músicas em EPs, em álbuns para as plataformas através da Trator. No dia 25 de julho agora, a gente lança o primeiro single do trabalho novo do Karnak. Depois a gente vai lançar mais um single e depois o álbum completo. E claro, a gente continua com as gravações do Estúdiozinho, que pode futuramente gerar novos lançamentos através da Trattori. É isso, pessoal. Muito obrigado e obrigado para a Trattori pela parceria, por essa oportunidade da gente falar do selo e lembrar um pouco da nossa história. Abraço, valeu, gente.